alguns princípios de liderança. Tá bom? Eu quero compartilhar com você. Quem esteve aqui no último Tadel que nós compartilhamos uma palavra sobre liderança também, lembra? Lembra mais ou menos o que foi, não? A gente vai pregar tudo de novo hoje. Olhe, mas deixa eu rapidão falar um negócio aqui para vocês aqui. Olha aqui para mim. Talvez nem todos os supervisores de área ou setor passaram esse desafio para os líderes de células. Qual o desafio? De você procurar nossa mídia, isso aqui é martelo batido isso aqui, tá? Para você procurar nossa mídia, e você que não esteve no Tadel aqui, que nós ministramos uma palavra muito importante mesmo. Nós queremos que você, o seu setor, baixe essa ministração, que você faça uma análise dela, faça um comentário. Quem fez isso aqui, gente? Alguém fez isso? Pastora, meu bem, setor, fizeram? Fizeram mesmo ou só conversa? Fizeram. Brincadeira. Queridos, olha, mas muito de verdade, assim, muito importante mesmo. Eu sei que isso nós falamos algo, falamos muito sobre a questão de princípios bíblicos, falamos muito sobre, porque, só para você ter uma ideia, um spoiler aqui, olha aqui. 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver Paulo aí falando lá o seguinte: irmãos, quanto a isto, eu não tenho mandamento do Senhor, porém, eu dou a minha opinião. Aí a princípio você vai perguntar, peraí, será que eu devo dar atenção para a opinião de Paulo, já que ele está dizendo que aquilo não é um mandamento do Senhor? É só uma opinião? Mas mesmo, olha aqui para mim, mesmo sendo só uma opinião, você vai ver que a opinião dele vai ter um peso de um mandamento. É muito impressionante isso. Então eu quero que você, de verdade mesmo, do fundo do coração eu peço para você, tenha acesso a esse material. Para você dar uma olhada, ouvir esse material, porque isso, olha aqui para mim, isso tem muito a ver com a nossa liderança aqui. Porque ao invés da gente estar falando, eu acho, isso é achismo. Eu acho que é isso. Isso é achismo. Lembrei o tema da palavra, é dignos de confiança. Esse é o tema da palavra, dignos de confiança. Se você quiser já anotar aí, tá bom? Mas é muito importante isso aí, tá? Dignos de confiança. Líderes, isso, líderes dignos de confiança, tá? Muito preciosa essa palavra mesmo, tá? Ok, o tema da palavra de hoje é alguns princípios de liderança. E eu quero dar um texto como base para isso aqui. João capítulo 12, versículo 19. João 12, 19 diz assim: então os fariseus diziam entre si: vejam, nossos planos não estão funcionando. Olhem como todos estão indo atrás dele, ou após ele, dependendo da tradução, perdão. Olha o que diz, vou repetir, nessa versão aqui. Então os fariseus diziam entre si: vejam, nossos planos não estão funcionando. Olhem como todos estão indo atrás dele. Eles estão se referindo a Jesus Cristo. É tipo assim, olha, nós estamos falando mal dele, estamos tentando colocar o povo contra ele, dizendo que é heresia isso que ele está falando, e sabe, tentando desnudar Jesus de toda forma. Mas eles mesmos estão dizendo, olha, os nossos planos não estão dando certo, não estão funcionando. Vejam como todos estão indo atrás dele. E eu quero pegar esta declaração deles aqui para introduzir esse assunto. Preste atenção. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, é possível nós olharmos para ele e o vermos como o líder que não apenas impressionava os seus ouvintes. Guarde isso aqui. Quando nós vemos e lemos a respeito do ministério terreno de Jesus,
nós vamos ler a respeito dele, nós o veremos não apenas como líder que impressionava os seus ouvintes ou seguidores, mas como alguém que, acima de tudo, os influenciava. Ele era alguém que conseguia influenciar os seus ouvintes, os seus seguidores. Ele conseguia os arrastar para si, consigo. Jesus, ele conseguia influenciar as multidões com os seus ensinos, mas, acima de tudo, com o seu exemplo. Ele conseguia com os seus ensinos, porque uma coisa que chamava atenção é que a multidão, os que ouviam Jesus, eles começavam a dizer: olha, ele fala como alguém que tem autoridade. Tem peso aquilo que ele fala. Então ele está não somente ensinando, mas ele está arrastando as pessoas através do próprio exemplo que ele está dando, ok? E um alemão chamado Albert Schweitzer, ele disse o seguinte, olha essa frase dele aí: dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Isso parece ser, tipo assim, não é exagero? Não. Porque não adianta as nossas palavras, elas não casarem com o exemplo, né? Puxa, olha, o fulano está fazendo, está ensinando, mas o exemplo dele está arrastando também, ok? Então, a partir desse entendimento aqui, o que significa liderar a semelhança de Jesus? Porque Jesus, ele arrastava pelo ensino, ele conseguia atrair as pessoas por aquilo que ele ensinava. Então a gente precisa, acima de tudo, olhar para ele, que ele é o nosso maior exemplo. Sim ou não, gente? Ele é a nossa maior fonte de inspiração, é Jesus Cristo. Então, em cima desta pergunta, o que significa liderar a semelhança de Jesus? Em cima desta pergunta, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios aqui, nesta noite aqui, ok? Então, primeiro, liderar a semelhança de Jesus é saber que liderar significa servir. Liderar a semelhança de Jesus significa que a gente precisa ser 100%, 1000% consciente. Que eu quero liderar a semelhança de Jesus. É como se Jesus dissesse: Elcio, toma aqui, veste isso aí. O que é isso, Jesus? Um avental. Porque se você não colocar um avental, você pode estar liderando a semelhança de qualquer um outro, menos a minha semelhança. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, queridos, em primeiro lugar, a gente precisa ser bem consciente disso aqui. Que liderar a semelhança de Jesus é saber que liderar significa servir. Porque é isso que nós aprendemos acima de tudo com ele. Alguns dizem que isso aqui é o meio do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que está escrito. O próprio Jesus falou isso. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. E o que a gente olha aqui, o que a gente vê, é alguém que está não apenas passando o ensino, mas aquilo que eu lhe falei, é alguém que está ensinando com a própria vida.
o que está escrito, olha João capítulo 13, versículos 4 e 5. João 13, 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Queridos, eu acho que você já leu, já ouviu muito sobre isso, mas pare para você pensar. Se você for olhar e ver qual é a lição, a prática, porque Pedro, lembra, os discípulos chegam com Jesus antes da Páscoa e perguntam, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente faça os preparativos para a Páscoa do Senhor? Aí Jesus instruiu eles, vão até a cidade, e quando vocês verem um homem passando com um cântaro sobre os ombros, sigam esse homem, e aonde ele entrar, entrem com ele, e lá vocês perguntam, aonde devemos fazer os preparativos para a Páscoa do Senhor? E ele vai mostrar para vocês num lugar grande, amplo, lá preparem para mim. Ele mandou fazer o quê? Preparar. Isso. O som está chegando aí. Preste atenção, ele mandou preparar. Então, queridos, prepare aquele lugar lá, que a gente vai fazer tal coisa. Quando você chega lá, você espera o quê? Que aquele lugar esteja? Só que, olha só, tem toda uma preparação, tá tudo pronto lá. Aí os discípulos vão chegando e todo mundo vai entrando e cada um vai tomando o seu lugar. Mas estava faltando uma coisa que ninguém fazia. E Jesus entra, já está todo mundo lá, bonitinho, sentado, mas todo mundo está com os pés sujos. Porque não tinha nenhum criado lá na porta para recebê-los e lavar os pés deles e dar liberdade para eles entrarem e tomarem lugar à mesa. E Jesus vê que nem não tem ninguém para lavar, nem um discípulo tem a iniciativa, e ele está entrando, nem tão pouco, ninguém se dispôs para lavar os seus próprios pés. Então ele vê que está todo mundo arrumado, ele pega e faz isso aqui que o texto fala. Ele se levanta, tira a sua túnica, se envolve em uma toalha, pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos discípulos. Qual é a reação de Pedro? Não, Senhor, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. Imagina Jesus olhando, então por que você não tomou iniciativa para fazer isso? Não é verdade? Mas você não precisava fazer, então por que você não fez? Então ninguém faz, mas ele toma essa iniciativa aqui, porque, preste atenção, ele não está só querendo ensinar algo, mas ele está mostrando a essência dele aqui, gente. Porque eu posso fazer isso aqui só para dar um exemplo, para ensinar alguma coisa. Mas, de repente, igual como o pessoal criticava muito um candidato lá do Pará, lá na região, só tem para lá, esse lado, para cá não tem não. Para aquele lado de lá, que ele saía, sabe, no meio dos eleitores, e abraçava e cumprimentava um ao outro. Quando ele voltava, me dá o álcool aí. Deixa eu me lavar. Então, Jesus poderia fazer desse jeito. Não, só quero dar um exemplo aqui. Aí depois eu saio ali e vou lavar a mão com álcool. Não. Ele está mostrando aqui aquilo que de fato era a sua essência. Ele estava querendo muito mais mais do que uma mensagem, ele estava querendo deixar algo dentro de cada um que estava vendo e iria ler a respeito daquilo que ele havia feito naquele dia, naquele local. Então nós vemos ele praticando isto aqui. Ouça, para servir é preciso ser seguro de quem você é. Diga, eu preciso ser seguro de quem eu sou. Por quê? Porque se eu não tiver seguro de quem eu sou, eu posso me deixar levar pela opinião dos outros. Não, peraí. Rapaz, olha, tu vai fazer isso? Tu vai ver se depois vão te respeitar.
Tu vai te rebaixar para os teus liderados? Tu vai ver. Não tinha uma expressão antiga? Vamos te tratar, levar, como é? Gato de sapato? Como é que é um negócio assim? Né? Tu vai ver, ninguém vai te respeitar. Jesus, ele sabia quem ele era. E não era a opinião de alguém que iria fazer ele mudar quem de fato ele era. Ele fez aquilo, e aí você vai ver depois o texto, eu acredito que nós vamos ler depois. Jesus disse: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre. E realmente eu sou isso. Pronto, eu sou. Independente do que vocês vão pensar a partir dessa minha atitude, eu sou Senhor e Mestre, ponto final. Aquilo não diminuiu, aquilo engrandeceu. Alguém está comigo aí, gente? Ouça, os seguros, eles gostam de toalhas, pensam nas pessoas e querem acrescentar valor a elas, ou na vida delas. Mas aos inseguros, eles gostam de posição, de títulos, eles gostam de ser servidos. Porque nisso eles se sentem seguros. De receber, de esperar que cheguem até eles, que sirvam eles. A pessoa mais perigosa que existe é uma pessoa insegura, porque ela sempre serve somente a si mesma, ou ela sempre vai esperar que os outros a sirvam. Porque a insegurança dela acaba levando ela a ter esse tipo de comportamento, de atitude. Mais um texto, João 13, de 12 a 14. Olha o que Jesus fala aqui com eles. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém, queridos? E você sabe que o lavar os pés nem sempre está falando literalmente de lavar os pés, mas ele fala de servir, né? De servir, de ter esse coração de servo, essa atitude de servo. E eu ouvi uma frase que talvez você já ouviu: o verdadeiro servo é aquele que, quando tratado como servo, reage como servo. Vou repetir: o verdadeiro servo é aquele que, quando tratado como servo, reage como servo. Vocês sabem onde eu estava no primeiro Congresso da Paz, lá em Santarém? Eu já era pastor, estava fazendo seminário lá, o primeiro Congresso da Paz em Santarém. Sabe aquela imagem que você vê no Café com o Pastor, do estádio lotado? Pois é, foi no ano de 95, eu estava lá, servindo no Congresso, estava junto lá. Como eu estava lá? Com o meu colete. Estava servindo no primeiro Congresso da Paz em Santarém, no Pará. E foi com tanta alegria que eu estava servindo lá diante de uma grande multidão, tinham vários outros que estavam servindo também. Aí, de repente, eu poderia, poxa, mas eu já sou pastor. Dá esse colete para um outro aí, menor. Eu já estou aqui em cima. Mas sabe com quem eu tenho aprendido isso? Com a nossa liderança. Eu me lembro, uma vez, acolher eles aqui, um desses eventos que eles vieram, quando foram procurar eles, depois de um almoço, foram procurar eles na casa. Você viu o pastor, a pastora? Pastor Paulo, pastora Rebeca? Não. Você viu eles? Não. Meu Deus, cadê eles? Ficaram rodando na casa grande, ficaram rodando na casa. Foram lá na cozinha. Quando chegaram lá, os dois estavam na pia, lavando a louça. Não façam isso! Ninguém mandou. Faz parte deles. Eles aprenderam isso. Alguém que veio na frente e fez. Jesus Cristo. Posso ouvir um amém seu? Então, guarde isso. Liderar a semelhança de Jesus é saber que liderar significa servir. Segundo, liderar a semelhança de Jesus significa que liderar é amar. Liderar significa amar.
E eu quero ler João capítulo 13, versículo 1. Me acompanhe aí, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Até ao fim. Os amou até ao fim. Querido, e você sabe que esse amor de Jesus dispensado para com os discípulos era um amor imerecido, assim como o amor dele por nós também. Por que eu estou lhe falando isso? Porque quando você vai estudar um pouco dele, os evangelhos, você vai ver que aquela turma não era peça boa, gente. Você vai ver que eles deram muito trabalho para Jesus. Mas pare para você pensar. Desde o começo, 3 anos e meio, tendo-os amado, desde o começo aqui, tendo-os amado, os amou até ao fim. Isso aqui chama a nossa atenção, sabe por quê? Porque a gente acaba estabelecendo um prazo, estabelece condições. Tá bom, eu vou tentar mais uma vez. Tá bom, eu vou mais uma vez atrás. Tá bom, eu vou jejuar mais uma vez. Imagina se Jesus fizesse isso comigo. Eu já teria ficado muito lá atrás, gente, muito atrás mesmo. Mas você sabe o que aconteceu comigo? Ele me amou desde o início e continua me amando até hoje. Amém? Aconteceu com mais alguém isso? Amém? Tendo-os amado, aqueles a quem o Pai lhe deu, ele os amou até o fim, até o fim. Aí vem João capítulo 3, versículo 18, olha o que João nos desafia a viver. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos só de palavra ou de línguas, mas de fato e de verdade. Manifestar através das nossas atitudes aquilo que a nossa boca está proferindo. Eu te amo, mas as atitudes elas estão condizendo com aquilo que nós estamos declarando. Declarando isso. E queridos, olha esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 5. Paulo diz que o amor de Deus, ele nos constrange, o amor de Cristo. E ele diz que Deus tem derramado em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, você sabe, ao ter revelação disso, você sabe o que a gente deveria, ao ter revelação e receber isso, a gente deveria sempre declarar e nos apropriar. Eu nunca vou dizer, eu não consigo amar o fulano. Porque é como se eu estivesse dizendo, olha, ou o amor de Deus não tem sido derramado no meu coração, ou eu não estou praticando esse amor que eu já tenho. Porque se eu já tenho esse amor, como ela diz que ele é derramado, eu preciso viver esse amor, praticar esse amor, ou eu estou mentindo para mim mesmo, que isso aqui acaba não sendo uma realidade. O amor de Deus, ele já está na minha e na sua vida. Pode bater no peito assim? O amor de Deus tem sido derramado no meu coração. Amém, queridos? Amém. Isso, e você vai perceber que nós vamos ter oportunidade para praticar esse amor. Oportunidade para não virar as costas, para não desistir de alguém, sabe? Para continuar orando, para continuar crendo que aquele que começou a boa obra, ele vai completar essa boa obra na vida da pessoa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é
amor. E alguém, lá, acho que é 1 João capítulo 4, versículo 20, João vai dizer, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, como eu vou demonstrar o meu amor por Deus? É amando o meu próximo, é perdoando o meu próximo, sabe? É andando a segunda milha com o meu próximo, é não batendo pó da sandália para o meu próximo. A gente precisa tomar posse dessa verdade. Precisa tomar posse dessa verdade e saber receber e dizer, não, eu vou viver esse amor de Cristo, eu vou praticar, eu vou demonstrar esse amor para com aqueles que o Senhor, Ele ama. E uma coisa, você sabe uma coisa que eu já falei, acho que você já me ouviu falando isso, deixa eu falar bem rápido. Eu já pedi até em reunião aqui, acho que não em culto de celebração, não lembro, mas talvez em reuniões menores, pedi assim, olha, receba aí uma folha invisível na sua mão e uma caneta, e escreva aí o nome de todos aqueles que você quer que vá morar no céu junto com você. Rapidinho, escreva aí. Aí a pessoa começa. Dou um minuto, 2 minutos, tal. Quando termina eu pergunto, escute, quem colocou a sua família aí nessa folha? Quem colocou os seus parentes? Quem colocou os seus amigos? Quem colocou os seus colegas? Quem colocou os seus inimigos? Aí trava. Porque nessa hora nós somos seletos. A gente escolhe quem a gente quer que vá para o céu com a gente. É como se a gente tivesse direito de fazer isso. Então, eu quero que você reflita isso comigo. Quem eu quero... Sabe uma coisa que eu ouvi um dia e eu guardei aquilo no meu coração? Eu não sei, eu estava numa célula, liderava uma célula, e eu um dia lancei uma pergunta lá, mas eu lhe confesso, diante de Deus, não tinha intenção daquilo. Aí eu comecei a perguntar, se Deus perguntasse para você, quem você quer levar para o céu? Aí uma das pessoas da célula disse, se Deus fosse perguntar isso para o pastor, você ia dizer, levar todo mundo, Jesus. Sabe aquilo, assim, meu Deus do céu, de alguma forma, eu estava transmitindo isso para eles, que eu não queria deixar ninguém aqui na terra, eu queria levar todo mundo para o céu comigo. E acredite, eu quero levar até você. Eu quero levar até você também. Mas você entende, queridos, sabe, é da gente não considerar ninguém como alguém que não deve ter a mesma oportunidade que eu e você teve, de se tornar alvo desse amor de Deus para conosco. Alvo desse amor, tá bom? Terceiro, liderar a semelhança de Jesus significa saber que liderar é ser exemplo. Saber que liderar significa ser exemplo. Que desafio para todos nós. João 13:15. Porque eu vos dei o... Vamos lá, me ajude aí. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Acho que você já me ouviu falar sobre Lucas capítulo 10, do versículo 25, talvez, em diante, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Dentro daquela parábola, eu aprendi há muitos anos atrás sobre a lei do mau exemplo. Lá nos fala sobre a lei do mau exemplo. Qual é? Lembra? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado por bandidos, e ele roubaram tudo que ele tinha, o espancaram e o deixaram semi-morto. Sequência do texto. Por aquele mesmo caminho, vinha passando um sacerdote,
e vendo, passou de largo. Segundo texto. Logo depois vem passando um. Quem era o próximo? Um levita. E ele o vendo, semelhantemente, olha, semelhantemente passou de largo. Lei do mau exemplo. Se alguém chegasse com aquele levita e disse, meu irmão, você não viu o homem lá semi-morto no caminho? Vi. Por que você não fez nada? Meu irmão, eu sou só um levita. Aquele da frente é sacerdote. Ele deveria ter feito. Porque eu tenho que fazer o que ele não fez. Você entende a lei do mau exemplo? Ele se baseia pelo mau exemplo do outro para seguir da mesma forma. Está criticando o que o outro não fez, mas ele está procedendo igual o próximo. Igual com aquele na frente. O sacerdote não fez, eu sou um levita, eu não vou fazer também. Então ele está pegando aqui a lei do mau exemplo. O que Jesus está dizendo? Olha, porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O verdadeiro líder não é aquele que usa a sua autoridade para mandar, mas é aquele que mostra como é que se faz dando o exemplo. Vou repetir. O verdadeiro líder não é aquele que usa de sua autoridade para mandar, mas é aquele que mostra como é que se faz dando o seu exemplo. É alguém que faz isso aqui. E eu quero que você guarde isso. Nós temos a visão de celular. Queridos, eu acho que não tem, pode ter. Não quero ser extremista aqui. Mas eu estou por ver um lugar onde nós temos mais a oportunidade de ser exemplo para o rebanho. Sim ou não? É na célula. Nas mais diversas formas, nós temos a oportunidade de sermos exemplo para o rebanho. E eu quero que você guarde isso aqui, porque imagine isso aqui, eu me lembro o meu pastor, lá o pastor desde o início, ele era assim, se ele mandasse você, alguns, perdão, vão achar exagero aqui, mas sabe o que ele fazia? Ele, antes de mandar alguém meter a mão lá dentro do vaso para lavar, ele ia na frente, ele fazia isso. Ele metia a mão no vaso lá para lavar, disse, agora vai lá, lava o outro lá. Mas ele fazia primeiro. Ele tinha iniciativa. Porque, é muito fácil você mandar, você é autoridade, você é o pastor, você que tem a última palavra, por isso que você manda. Por que você não faz primeiro? Não, ele fazia. Então, imagina como é possível arrastar pelo exemplo. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, é uma exortação de Pedro, ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. O que ele está falando aqui, se você for ver todo o contexto, é desde o versículo 2. A exortação de Pedro, tanto para presbíteros como para bispos, pastores, é que não pastoreiem um rebanho de Deus como dominadores, antes se tornem modelo para o rebanho. Não haja. Um dia eu vi um negócio aqui no Maranhão, um negócio tão estranho. Nós estávamos em uma reunião, estávamos decidindo sobre a conferência do MDA, escolhendo o lugar. Onde é que vai ser? Lá para lá, mas fica meio longe para lá. Não, que tal para aquele lugar? Não, vamos fazer para aquele lugar. Aí eu falei, não, mas fica um pouco distante. Aí, os irmãos de lá, daquele lado dali, fica meio complicado para a gente fazer lá. Um pastor se levantou, não, pastor, pode marcar onde você quiser. Porque eu vou chegar lá na igreja e dizer, olha, a conferência vai ser em tal lugar e eu quero todo mundo lá. Rapaz, isso não é pastor. Isso é dominador do povo. E olha aqui para mim. Ovelha que está debaixo de dominador, na primeira oportunidade que tiver, como diz o outro, capa o gato. Não fica. Não fica, porque se sente numa prisão.
E Pedro ele diz: não hajam, não pastorei como dominador do povo, mas antes, haja como um exemplo, haja pelo exemplo. Essa é a exortação dele. Filipenses capítulo 4, versículo 9, eu não sei se tem esse texto, mas eu quero que você guarde ele. Filipenses 4, 9, ouça as palavras de Paulo. Filipenses 4, 9. Olha o que Paulo diz: o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vou repetir, olha o que ele diz: o que também aprendeste, o que recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Isso praticai. Ele disse: olha, eu ensinei, vocês receberam, vocês ouviram, mas vocês viram em mim. Então, pratiquem isso. E o Deus da paz será com vocês. E quarto, são 4 pontos. O quarto aqui, quero concluir com isso aqui. Para liderar a semelhança de Jesus, é importante saber que liderar significa, me ajude aí, renovar-se a si mesmo diariamente. Renovar-se a si mesmo diariamente. 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi, me ajude aí, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Pense aqui, um exército que até ainda agora há pouco, quando eles estavam lá do lado dos filisteus, guerreando contra os inimigos do rei dos filisteus, porque Davi, lembra que ele está fugido de Saul, porque ele está procurando matá-lo, e ele decide ir para o lado dos inimigos de Saul, que é os filisteus, e ele está lá indo nas batalhas, nas guerras. É uma outra coisa isso aqui que eu não é nem para falar, mas deixa eu lhe dizer, olha aqui para mim. Davi, ele faltou vigiar um negócio aqui, gente. Sabe por quê? Leia o capítulo, vou dar um spoiler aqui para você. Leia o capítulo 29, 28, 29 e 30 de 1 Samuel, que você vai entender o que aconteceu em Ziclag. Porque Ziclag foi a cidade que o rei dos filisteus deu para Davi morar com mulheres, filhos, soldados lá. Porém, Davi, em uma dessas saídas, ele vai e guerreia contra os inimigos. Não sei se eram os midianitas, os amonitas. Ele guerreou e teve um morticínio lá, sabe, destruiu e tal. E aí ele vai embora. Você sabe o que isso faltou? Aquela vigilância. Porque o ataque, ele acaba sugerindo do outro lado o contra-ataque. E quem foi que invadiu lá? Aqueles que lá atrás ele havia atacado. E ele vai para a guerra, e quem fica lá? Só os idosos, só as mulheres e só as crianças. Os inimigos chegam lá, pronto, vão acabar com tudo. Toca fogo na cidade, leva todo mundo cativo, leva todos os bens embora. Aí é nesse contexto que Davi chega lá, e aí está daquele jeito, de longe ele já vê a fumaça da cidade pegando fogo. Aí vem aquele desespero, todo mundo chorando. A Bíblia diz que Davi chorou tanto, os homens choraram tanto que eles ficaram sem forças. E além disso, Davi está no mesmo, sabe, com o mesmo coração, chorando, desesperado por causa da família dele. Aí os soldados dizem: olha, nós vamos te matar apedrejado, por causa das nossas mulheres, por causa dos nossos filhos. Gente, o Davi está passando na mesma situação que eles. Porém, Davi, a Bíblia diz que ele tem que se reanimar no Senhor. E aí, depois disso, ele vai consultar o Senhor, e depois ele ainda tem que chegar com os homens que queriam apedrejá-lo, para convencê-los, para eles irem com ele para perseguir os inimigos. Imagina. Então, para você, olha aqui para mim, para você voltar, para tentar reanimar aquela célula, aqueles que já disseram: não, bora fechar, bora acabar com essa célula, mas não vai dar certo não, gente, meu Deus, tá...
Meu irmão, se você decidir não se reanimar no Senhor, aí a coisa não anda. Você não vai fazer isso, muito menos aqueles que estão na mesma condição que você. Ouça, quando às vezes nós estamos numa situação como essa, qual é a decisão que deve ser feita? Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha esse texto aqui para mim, por favor. Libera esse texto de Eclesiastes. Olha aqui para mim, olha aí. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Vou parafrasear aqui. Ai de ti, ó célula, cujo líder é criança, cujos líderes ainda não descobriram esse segredo aqui, da necessidade que tem de diariamente refazer as suas forças no Senhor. Você sabe uma coisa? Hoje de manhã eu estava tirando meu tempo e veio uma coisa tão forte no meu coração, gente. E eu comecei a agradecer a Deus. Pare para você pensar. O povo de Israel acordava de manhã e lá fora da tenda, o maná já estava lá esperando por eles. Aí a gente vai ver no Salmo 126, que está escrito assim: aos seus amados, ele o dá enquanto eles dormem. Pega isso aí. Aos seus amados, ele o dá enquanto eles dormem. Gente, o povo de Israel está dormindo nas suas tendas. Deus, durante a noite, está providenciando a comida deles. O que eu preciso fazer ao acordar? Meu irmão, vai lá fora e pega o teu maná. Aí, meu irmão, se alguém dá murmura, cara. Meu Jesus do céu. Poxa, por que não caiu aqui dentro da tenda? Né? E, gente, tinha um cabra tão preguiçoso lá, que decidiu um dia pegar uma porção para 2 dias do maná, para levar para a tenda, só para não acordar e ir de manhã lá fora de novo. Só pode ser isso. Amanheceu podre. Então, olha aqui para mim. Guarde isso no seu coração. Gente, o mais difícil era ter o maná. O mais difícil não é eu me levantar para ir buscá-lo. Porque ele já providenciou o maná para mim e para você. Amém, queridos? Então, o que eu preciso fazer é me dispor e ir para pegar o meu maná, gente. É meu alimento. É o meu alimento. Mas deixa eu lhe dizer, muito mais do que o maná, muito melhor do que o maná, é o pão vivo que desceu do céu. Porque Jesus disse, olha, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão não vai morrer, vai ter vida eterna. Amém, queridos? Então eu quero que você guarde com você. Libera o texto, quero ler só mais uma vez. Fique de pé, por favor. Bora ler todo mundo junto, gente? Vamos cantar? Vamos ler todos juntos? Até 3. 1, 2, 3. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Amém, queridos? Que seja assim. Diga assim: eu sou filho de nobreza. Diga, existe a nobreza na minha vida. Diga, eu sou filho de nobres. Amém, queridos? Eu quero que você pegue isso, entendeu? Meu Deus, imagine quem está liderando, sabe? Ai de ti, cujo rei,
cujo líder, cujo patrão, cujo senhor, ele está dizendo, você vai ter sérias consequências. Ah, mas tua célula, tua setor, tua área, você será ditosa. Se o seu líder, se o seu supervisor, ele for filho de nobres. Sabe por quê? Porque ele vai, a seu tempo, se assentar à mesa para renovar suas forças. Amém, queridos? Para renovar, e lembre-se, isso é diário. Lembre-se disso, o maná de ontem não serve para hoje. Você sabe que eu fico, gente, é um negócio que eu fico às vezes pensando, já fiquei pensando nisso. Você come um negócio tão gostoso hoje. Tão gostoso. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa. Aí, rapaz, eu vou ter que comprar de novo para eu sentir de novo aquele sabor. Porque eu escovei o dente, foi tudo embora. Lavei o rosto com sabonete, até o cheiro foi embora. Perdeu tudo, aí você tem que comer, comprar e fazer tudo de novo. Já sentiu vontade de dizer, se essa comida permanecesse esse cheiro, né, esse sabor, mas não todo dia. Por que a gente não atribui isso para o espiritual? Que a gente precisa todo dia. Ao invés de ficar tentando se alimentar com algo que já passou. Diga assim, eu sou líder, levantado pelo Senhor. Diga, um espírito de liderança está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero que você receba isso para a sua vida. Lembre-se que liderar é servir. Liderar é amar. Liderar é ser exemplo. Liderar é aprender a renovar as suas forças diariamente. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, me ajude a cada dia a olhar para o Senhor como o meu maior exemplo e praticar princípios que vão enobrecer a minha liderança, mas que também irão glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém?